Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A Pro tá aqui para desejar para vocês uma semana abençoada, uma semana cheia de coisa boa, de novidade boa. E enquanto a gente não nos vermos lá na escola, nós nos vemos aqui, não é mesmo? Então, tá, ó, vai começar mais uma aula de português, tá? Peguem a apostila de vocês lá na página 69 e vamos começar mais uma aula de português, tá? Acompanhem o estudo na apostila. E hoje nós vamos falar sobre cantiga de roda, isso mesmo. Semana passada nós falamos sobre as cantigas de roda, tá? Então, nós já sabemos que elas são transmitidas de geração em geração oralmente. Então, assim, as mães, os tios, os avós vão cantando as músicas, né? Enquanto as pessoas são crianças e elas vão aprendendo e vai passando de geração em geração. Nós conhecemos várias cantigas, não é mesmo? Cantigas de roda. Então, elas são curtas e possuem as características semelhantes às do poema. Então, lembra que a gente estudou muito sobre poema e a gente ainda está estudando sobre poema? Então, os poemas, eles apresentam versos, estrofes e rimas, tá? Essas canções, por elas terem, assim, melodia simples e estrutura fixa, né? O que é melodia simples? É uma canção que tem palavrinhas simples, né? E uma estrutura fixa, ela é como se fosse uma estrutura de poema e não muda, é fixo. E fica sempre repetindo. E essa estrutura permite que a gente memorize muito fácil essas canções, tá? Então vamos continuar falando sobre as canções. Então, que tal a gente criar uma canção? Aí na página 70, que tal você criar uma cantiga de roda, tá? Então, antes da gente criar essa cantiga de roda, a gente vai relembrar as características do gênero do poema, tá? Então, o que tem aí no poema? O poema tem uma estrutura de versos, estrofes e rimas. O verso, cada linha do poema é um verso. Depois, o conjunto de versos, cada pedacinho de poema é uma estrofe. E as rimas são as palavrinhas que dão beleza, né, ao poema e elas se combinam através do som final. Então, são as palavrinhas que se combinam, tá? Então, acho que isso aí vocês já memorizaram bem, vocês já sabem bem. Então, vamos lá. Então, a melodia que vocês vão criar, ela deve ser simples para facilitar a memorização. E também pode retratar a realidade humana usando animais como personagem. Por exemplo, você pode pegar uma coisa que um humano faz e na sua canção você colocar um animal fazendo, tá? Pode escolher o animal que você quiser, não tem problema, tá? Então, aqui na página 70, nós temos a canção da Barata Diz que Tem. Então, acho que vocês já conhecem essa barata, né? Essa canção, essa barata não, essa canção. Então, o poeminha diz: a barata diz que tem. Não é um poema, é uma cantiga, na verdade. Então, vamos lá. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ha. Ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem casca dura. Ha, 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 ha. Ela tem casca dura. E existem outras partes também da música da barata que vai cantando e você vai inventando o que quiser, tá? Então, antes de começar o seu poeminha, vai lá na canção da barata, tá bom? E você vai lá, realize a contagem de versos e de estrofe, anota lá do ladinho do texto, igual a gente faz na sala, tá bom? Conta lá quantas estrofes tem, quantos versos tem, tá bom? Anota lá no texto bonitinho. E agora a gente vai planejar a escrita, tá? Então, no texto de vocês, né, eu já falei que vocês vão fazer um texto simples, de linguagem simples, e também vai poder usar a realidade humana e vocês podem colocar a realidade humana retratada por animais, tá? Então, pensando na cantiga e na melodia da barata, tá? Lá na melodia da barata,
você vai produzir os versos para ser cantados na sua letra aí, do seu poema, da sua canção. Então, cria um assunto diferente. Cada verso tem que ter o ritmo da cantiga lá da barata, tá bom? E é necessário que sejam usadas rimas, tá certo? Não esqueçam. Então, vai ter os versos, né? As estrofes e as rimas. E a melodia é a melodia lá da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó, certo? Após criar sua cantiga, você revisa ela, depois você vai escrever na página 72 da apostila, tá? E que tal você cantar essa cantiga que você produziu para a prof? Se você quiser, você pode gravar um áudio, tá? E mandar assim um trechinho para a professora ver como que ficou, tá? Já que a gente não vai estar na sala mesmo e não vai conseguir cantar lá, então você manda lá um pedacinho da cantiga para a prof lá por áudio, tá bom? No WhatsApp. Ah, e outra coisa, atenção com a escrita das palavras, tá? Escrevam, revisem. Se estiver com dúvida, manda para a prof, tá bom? Não vamos escrever coisas erradas. Beleza? Produza um texto bem bacana, bem bonito. Tá? Para ajudar aí na sua imaginação, ó. Então, a prof fez assim, ó. Tá? Olha a cantiga da prof, tá? A professora diz que tem muita saudade de você. O problema é que agora só a vê pela TV. Ha, 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 ha. Só a vê pela TV. Ha, 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 ha. Só a vê pela TV. A professora grava aula todo dia de noitão. Ela faz sempre isso só pra ver seu sorrisão. Ha, 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 ha. Só pra ver seu sorrisão. Ha, 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 ha. Só pra ver seu sorrisão. Viu, gente, como não é difícil fazer uma cantiga popular? Então, vamos lá. Mãos à obra, caprichem na cantiga, tá? E assim, usem palavras simples, mas usem a imaginação, tá joia? Pode escolher o tema que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão realizar também as atividades da página 70 até a página 78, tá bom? E para fazer essas atividades, você vai utilizar o banco de palavras que está aqui nesse plano de estudo, tá? Pois depois que vocês saírem aqui da videoaula, vai lá no plano de estudo, tá? Para vocês utilizarem o banco de palavras que está lá, tá? Nós vamos retomar agora alguns conteúdos. Nós vamos ver palavras terminadas com a letra O, palavras terminadas com a letra E, o uso dos 2 S's e o S, o uso de 2 R's e o uso do R só, tá? Então, vamos lá com a prof. As palavras terminadas com a letra O. Em algumas regiões do Brasil, as letras O e E que aparecem no final de algumas palavras são substituídas na fala, tá? Somente na fala. Então, algumas palavras a gente substitui na hora de falar pelos sons do U, do E e do I, tá? Então, às vezes a gente substitui a letra O pelo U, a letra E pelo I, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, na palavra leite, geralmente a gente falava leite. Saudade, nós falamos saudade. Cidade, nós falamos cidade. Na palavra fruto, nós falamos fruto. Na palavra mundo, nós falamos mundo. E na palavra fundo, nós falamos fundo. Vocês viram que a escrita é de um jeito e na hora da gente conversar, a gente fala de outro jeito? Então, lembra que nós falamos sobre a linguagem informal? O jeito que nós falamos é de um jeito, mas quando a gente vai escrever é de outro. Então, nós temos que nos atentar na hora de escrever, para não escrever leite, saudade, cidade, fruto, tá bom? Esse modo de falar não é errado, no entanto, lá na escrita nós temos as regras para que não haja confusão no momento de escrever essas palavras. Então, é o que eu falei, na hora de falar não tem problema, mas na hora de escrever nós temos que escrever corretamente, certo? Isso é uma particularidade linguística em determinadas regiões, tá?
Pronunciar uma palavra de um modo diferente enriquece nossa cultura e nossa língua. Porém, na hora de escrever, nós temos que escrever corretamente, tá? Esse modo de falar não é errado, tá bom? Como eu já falei, mas existem regras para que não haja confusão no momento de escrever essas palavras. Então, existem as regrinhas, tá? E sobre isso que nós vamos falar agora. Então, ó, nós vamos falar sobre o uso de S e SS, tá? A letra S pode ter diferentes sons dependendo de como ela está inserida na palavra. Então, a letra S ela pode ter sons diferentes. E isso depende do jeito que ela está lá escrita na palavrinha, tá? A regra do S, ó, vamos lá, vamos ver a regra do S. O S no início da palavra tem o som do S mesmo que a gente conhece. Esse som aqui, ó. Sa, se, si, so, su. Exemplo, ó, palavra saudável. Tá? O S está no começo, palavra saída. Então, ela tem o som do S mesmo que a gente conheceu e conhece. O S no meio de vogais, ela tem o som do Z. Então, quando o S está lá no meio da vogal, ó, ela tem o som da letra Z. Por exemplo, casa, camiseta, rosa. Vocês perceberam a letra S no meio de duas vogais? Tem o sonzinho do Z. Os dois S's, tá? Com o som do S, nós vamos ver agora. Por exemplo, quando eu escrevo uma palavra e que ela precisa fazer o som do S inicial, tá? Quando ela está no meio de duas vogais ou no meio da palavra, eu preciso colocar dois S para que ela tenha um som forte. Então, na palavra necessário, o S precisa fazer o som do S. Então, eu utilizo dois S's. Na palavra pêssego, eu preciso colocar dois S's para eu ter o som do S inicial. E na palavra passado, eu também preciso colocar dois S's. Vocês perceberam? Por quê? Porque o S está lá no meio da palavra. E se eu não coloco os dois S's, vai ficar o som do Z, tá? Não é necessariamente uma regra, tá? Mas eu preciso colocar dois S, porque para eu ter o som do S inicial, certo? Vamos lá, então, tá? O uso do R e dos dois R's, tá? Assim como o S, a letra R também tem sons diferentes. E isso acontece em função de onde a letra R está na palavra e quais são as letras que estão ao redor dela, tá? Então, você pode rever esse conteúdo lá na página 29, 30 e 31. Então, dependendo do lugar que o S está inserido numa palavrinha, ela também vai ter som diferente, tá? Então, o som do R é mais forte quando ele está lá no começo da palavra. Então, são as sílabas que nós conhecemos, como ra, re, ri, ro, ru. Ela tem um som forte. Por exemplo, recreio, tá? Irritar. Então, ó, recreio. Eu vou falar um R forte no começo da palavra. Na palavrinha irritar, eu faço uso dos dois R's. Por quê? Porque eu preciso desse som forte. Se eu não coloco os dois R's aí, ele vai ficar irritar, vai ser aquele R que vibra. Então, nós não vamos fazer a pronúncia certa, tá? Então, nós utilizamos um R só no início da palavra e quando nós precisamos desse som do R inicial no meio da palavra, nós utilizamos dois R's, tá certo? Tá? O som do R, ele é mais fraco, ó, quando ele está entre as vogais, tá? É aquele R que fica vibrando, ó, ra, re, ri, ro, ru, tá? Quando ele está entre consoante e vogal, entre vogal e consoante, também no final da palavra, ó. Coração, recreio, dorme. Então, nós temos estes sons do R, tá? É um som mais fraco. Quando ele está entre as vogais, entre consoante e vogal, entre vogal e consoante e no final da palavra, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido o som do S, dos dois S's, do R e dos dois R's, certinho? Obrigada!
Essa é mais uma aula de português e nós nos vemos em breve em mais uma aula. Um beijo, fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada para vocês.